Fiquei pensando, o que faz de mim uma guerreira? Hoje eu tenho certeza, né, que é essa minha capacidade de continuar, de seguir, independente de barreiras físicas, culturais. A mulher com conhecimento, ela salva a própria vida e ela impacta na vida de outras mulheres. Oi, meu nome é Ana Paula e eu também sou uma guerreira. Bom, a Ana Paula, na verdade, começou muito jovem, lá desde a pré-adolescência, com esse interesse por geopolítica, por estudar geografia, história, a amiguinha defensora dos fracos e oprimidos na escola. Então eu sempre tive muito esse feeling da advogada dentro de mim, assim, era muito latente. Quando chegou na hora da minha formação acadêmica, então eu tive o privilégio de ser a primeira advogada formada da família, né? Mas o que foi uma virada de chaves na minha vida, que fez a mulher que está aqui hoje, foi sem dúvida a maternidade. Fui contemplada logo de primeira com uma maternidade atípica. Então eu tive uma filha com deficiência, aos 25 anos de idade, e eu falo que ali foi o despertar da guerreira, porque era tudo muito novo. Além da questão da maternidade, eram os cuidados que demandavam, os grandes desafios. Foram dias intensos de lidar com internações, com tratamentos terapêuticos, lidar com momentos de felicidade. O que fez a grande diferença foi essa maternidade que ela me despertou o não desistir. Então, o fato de ser mãe dessa minha filha, a Jéssica, né, nunca me deixou desistir. Então, eram buscas tanto para mostrar um mundo melhor para ela, como me buscar. E foi o que me trouxe toda essa trajetória, de me voltar com a bandeira da pessoa com deficiência, nessa minha trajetória profissional. Eu procurei entender mais ainda dos direitos das pessoas. Nesse meio veio o trabalho com as meninas e mulheres em situação de violência. Eu falo que a maior parte de mim é a advogada, porque eu venho trazendo isso desde muito pequena. Que aflorou realmente isso foi a maternidade, que é algo tão feminino, tão puro, tão essencial, né, da mulher. E essa pessoa com tantas limitações, esse desafio de cuidar de alguém com tantas limitações, que me ensinou a vencer barreiras que eu, que não tinha deficiências, precisava vencer. Então, eu fiz construções, eu tive minhas conquistas materiais, pessoais. A minha filha faleceu, né, em 2024, e o maior desafio foi entender que ali não estava acabando. Na verdade, estava começando uma nova etapa. E eu recomecei, eu segui, e hoje eu busco ser cada vez melhor a mulher que eu construí aos longos desses 15 anos, criando a minha filha. Eu vou levar isso sempre adiante, porque ela me fez entender que na vida, né, a diferença, assim, de você, que te faz uma guerreira não é não chorar, ser a forte, a valente, a que tá sempre sorrindo, que tá sempre levando tudo, isso não é nada, não é esportiva. Ser guerreira é você encontrar forças para continuar. Então, antes de vir para cá, eu fiquei pensando, o que faz de mim uma guerreira? E eu acho que hoje eu tenho certeza, né, que é essa minha capacidade de continuar, de seguir, independente de barreiras físicas, culturais, né? Eu fui mãe solo, então isso fez toda a diferença na minha vida. O significado eu encontrei no momento que eu comecei a identificar algumas barreiras sociais, logo no começo da adolescência, né? Uma garota afrodescendente, sem nenhum histórico de pessoas com graduação na família. E eu tinha esse desejo, então foi algo que nasceu. E essa busca pelo conhecimento, ela sempre foi muito aflorada, né? E eu sabia que os desafios da questão de assédio, questão de abusos, né? Infelizmente as meninas passam por isso, né? E eu enfrentei essas coisas. E eu sabia que quanto mais conhecimento eu tivesse, mais sim, com mais facilidade eu conseguiria combater essas coisas, né? E essas frentes, elas foram acontecendo. As coisas, elas foram... É como se eu tivesse atraído, né? Então elas foram chegando na minha vida. Chegou com a maternidade, a questão da pessoa com deficiência.
E a questão da violência contra a mulher tem uma história muito forte, que foi quando eu fui atender o meu primeiro caso de Maria da Penha. E para mim foi muito desesperador, porque quando eu cheguei para socorrer, né, para atender a minha cliente, ela estava no local, imobilizada pelo agressor, sem a menor chance de defesa. A polícia estava presente, presenciando aquilo, e ela naquela situação de vulnerabilidade. E aí eu cheguei, sabe, impondo, e aquilo parou. E eu falei, não, eu tenho voz, né? Eu tenho conhecimento, tenho voz, então eu vou em busca disso. E aí surgiu, né, um grupo chamado Mães Guerreiras, que era um grupo voltado em acolhimento para mães de pessoas com deficiência. E eu fiquei alguns anos com esse grupo Mães Guerreiras. Foi o que me ajudou a entender que eu não era a única, que eu não estava só, entender todo o contexto, né, da maternidade atípica. E posteriormente veio a proposta da OAB para poder presidir a comissão do direito da pessoa com deficiência. Foi um trabalho muito bacana, foi muito legal levar essa representatividade no meu campo de trabalho profissional. E depois acabei integrando o Grupo Mulheres do Brasil, que é essa frente voltada ao enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, né? E basicamente isso naturalmente acabou integrando o meu nicho de trabalho. Então, hoje é voltado aos direitos, né, de família, que envolve muito essa questão. Então, quando você abrange uma assistência ao direito de família, de direitos civis, né, em geral, e combate à violência, eu atuo hoje mais numa frente de prevenção, nem tanto mais na parte criminal, né? Mas eu prefiro prevenir do que precisar necessariamente remediar. E estamos aí. Eu gosto disso, quero levar isso para a vida, para frente. E todas as vezes que eu tiver frente para falar sobre essas duas questões, são pautas que são sensíveis, são pautas que a gente não pode deixar calar, né? Eu quero levar isso adiante, todas as oportunidades que surgirem. O que eu gostaria de levar para toda mulher, uma mãe atípica, uma mulher, menina, para você que está começando a vida, conhecimento é poder. Busquem conhecimento. Nós temos uma rede fortíssima de acesso ao conhecimento, a internet é forte. Nós temos fontes seguras, confiáveis. Estudem, busquem o conhecimento. A mulher com conhecimento, ela salva a própria vida e ela impacta na vida de outras mulheres. Nós precisamos nos unir, porque juntas, parece que uma frase tão usual, mas realmente juntas nós somos muito mais fortes. O Grupo Mulheres do Brasil, ele surgiu, né, quando aconteceu esse caso que eu relatei anteriormente, né, passou essa situação de violência, e aí que eu fiz? Eu fui na mão mais emergencial, eu fui buscar aulas de defesa pessoal, eu falei, tem que ter uma forma, né? Eu conheci um instrutor de Krav Maga, fui treinar com esse instrutor, e a gente fazia eventos voltados para a defesa pessoal de mulheres. E acabei conhecendo, sendo convidada por meio de uma rede social, por uma mulher chamada Maria Rita, que é uma neuropsicóloga. A Maria Rita, nessa época, ela estava liderando o Grupo Mulheres do Brasil em Araraquara. E ela me convidou para fazer parte do grupo como uma voluntária. Eu achei super legal, a gente começou com rodas de conversa, eu fui entender esse contexto de como que o grupo atuava, né, na questão da violência e da prevenção. E elas tinham um evento muito forte, que esse evento prevalece até hoje, que é uma caminhada todo ano pelo enfrentamento, né, ao combate à violência contra mulheres e meninas. Eu achei super legal, então eu entrei porque esse voluntariado também ele é muito forte, né? E aí acabei descobrindo a dimensão do grupo, né? Ele tem uma grande empresária por trás desse grupo, mulheres bem fortes, grandes referências, né? Por trás do grupo, que encabeçam isso, né? É uma liderança forte, que são as fundadoras. E é um trabalho muito sério, muito regrado, bem coordenado. Assim, como referência pessoal, né? Uma mulher de referência para mim seria, sem dúvidas, a pessoa que me deu esse pontapé inicial, que foi a Maria Rita. Ser uma guerreira é não desistir. Com certeza. Oi, meu nome é Ana Paula e eu também sou uma guerreira.